Muito bom dia, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos à casa do Senhor. Romanos capítulo 12, versículos 9 até 21, vida cristã em ação. Às vezes nós temos teorias do que é vida cristã. É uma lista de não faças isto, não faças aquilo, não faças aquele outro. Não, não, não. O que nós temos aqui tem alguns nãos, mas a maior parte são afirmações curtas pela afirmativa, pela positiva. E nós vamos ver aqui várias regras que, de certo modo, no seu conjunto, sumarizam bem aquilo que é a vida diária de um crente. Então, se os irmãos querem um texto muito prático, este é um deles. Existem outros mais na Escritura, mas este é um texto muito prático que o apóstolo Paulo coloca e que é bom lembrar. Bom dia, minha irmã. Está na sequência daquilo que está no início do capítulo 12, que os irmãos já sabem muito bem de cor. Muito bem, então, sobre tudo isso, não vos conformeis a este mundo, isto é, não tomemos a forma do mundo, porque a palavra conformar é nisso, tomar a forma, mas transformai-vos. E, portanto, esta transformação que nós bem desejaríamos, quando nos convertemos, que fosse imediata, não é? Alguém que se converte e logo 5 minutos depois já é um cristão perfeito. Não há tal coisa. Mas o apóstolo Paulo procura aqui deixar regras para nós termos uma vida que, de facto, vá da não conformação à transformação. E aqui nós temos uma série de aspectos. Vamos considerar, então, a partir do versículo 9, cada versículo às vezes tem mais do que uma destas regras ou destas afirmações. É o caso do 9, que diz: o amor seja não fingido. Frase tão curta e tão objetiva, seja não fingido. O que é um amor fingido? Hipócrita? Sim. Falso. É um amor que é só de fachada. É só, digamos, naquela hora para agradar, para inglês ver. Mas, digamos, lá dentro no coração, de onde provém o amor, então há fingimento, há falsidade, há alguma coisa que não é real. Para o cristão, o amor deve ser não fingido. Nem é interessante a palavra que é usada, hipócrita, que é aquilo que os atores fazem, não é? A palavra hipócrita é também traduzida por ator. O ator está a fingir um papel. Seja qual for, ele está a representar um papel. O crente não pode representar um papel de ser amoroso. Ou tem amor ou não tem. E, meus irmãos, é interessante porque o apóstolo João enfatiza muito esta questão do amor. E, de certo modo, até diz que nós amamos com que tipo de amor, já agora? Que tipo de amor é este que está aqui? Amor ágape. Amor ágape. E o amor ágape é o amor divino. Quando diz Deus é amor, Deus é ágape, significando que é um amor não interesseiro, um amor que é capaz de se dar aos outros. Não é? E se os irmãos querem melhor definição de amor, no contexto cristão, entre irmãos, é lermos 1 Coríntios capítulo 13. O amor é. Tudo suporta, tudo crê, por aí fora, não é? Tudo sofre. O amor seja não fingido. Então este é o aspecto principal. Se nós temos amor uns pelos outros, que seja um amor
não fingido, um amor não hipócrita. Depois tem: aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Aborrecei ao mal, odiar o mal. Algumas traduções talvez tenham isso. Odiai o mal. Mas a ideia de aborrecer, quando nós estamos aborrecidos com alguma coisa, isso significa o quê? É uma indisposição, alguma coisa que nos deixa mal, que nós não queríamos que tivesse acontecido, nós não queremos aquilo, estamos aborrecidos com aquilo. Não é? E a ideia de aborrecer o mal é: eu não suporto o mal, eu não vivo com o mal, eu não me sinto bem com o mal. Não é? Bom dia. Então a ideia de aborrecer não estamos aqui a personalizar o mal, não é essa a ideia. O mal é aquilo que existe e que ofende Deus, ou que vai contra o plano e a vontade de Deus. Mas aborrecer o mal é: eu não me sinto bem junto do mal, nem a praticar o mal, nem a que outros ao meu lado estejam a fazer o mal, em que eu de algum modo posso ser cúmplice, posso estar associado. Então é afastar-me do mal. Quando nós estamos aborrecidos com alguma coisa, nós desejaríamos não estar junto dessa coisa, não estar a viver isso, não é? Então é a ideia de... leva a um afastamento, leva de facto a este distanciamento, de tal modo que nós não podemos estar ali, não é? A ideia de aborrecer o mal está associada com isso, não é? E depois diz: apegai-vos ao bem. E este apegar, os irmãos têm ido à praia, com certeza. Há certas zonas aí da nossa costa que têm, nas rochas, têm alguns animaizinhos. Tem as lapas, tem o mexilhão também, não é? E as lapas estão ali, e o que é que elas fazem para estar ali e serem batidas pelas ondas? Elas agarram. E podem vir, digamos, aquelas ondas fortes, até as pessoas a passarem e a pôr os pés em cima, que as lapas ficam agarradas. Os irmãos fiquem com esta ideia para ver exatamente isto. Em relação ao mal, eu quero afastar-me. Em relação ao bem, eu quero agarrar de tal modo que, mesmo que o mal venha, não me vai separar de quê? Da rocha. Não é? E Cristo é a nossa rocha, não é? Então, reparem, apegai-vos ao mal é agarrar-nos a Cristo com o bem. Com o bem. Porque Cristo é bem, é todo bom, não é? Então é esta a ideia que está associada aqui. Apegai-vos ao bem. Apartai-vos do mal. Aborrecei o mal. Apegai-vos ao bem. Aquilo que o apóstolo Paulo diz, salvo erro em Filipenses, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é perfeito, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que é agradável, nisso pensai. Seja isso o nosso viver, não é? É aquilo que nos sustenta. E é esta a ideia que está aqui. O verso 10, e há vários aspectos de amor pelo meio, porque o apóstolo Paulo sabe muito bem que às vezes é preciso repetir e até dar, digamos, outras nuances, outras variantes para nós entendermos melhor. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Os irmãos estão a ver aí? Fraternal é fraterno, é entre irmãos. Entre irmãos. Mas amai-vos cordialmente. Cordialmente é o quê? O que é cordialidade? O irmão ou a irmã é cordial? Com simpatia, com respeito, com carinho, sim. Mas a ideia de cordialidade é até com uma palavra que é suave, com uma palavra que é não ríspida, não é? Mas uma palavra meiga, educada, não é? Uma pessoa cordial, ela fala de uma forma que não é ofensiva, não é brusca, não é? Sincera, sim. Então, amai-vos cordialmente uns aos outros, ou amai-vos cordialmente aqueles que
vocês mais gostam? Eu vou amar cordialmente. Olha, os meus irmãos que estão aqui à esquerda, eu hoje vou amar cordialmente. Os irmãos aqui à direita, não. A vossa vez é no próximo domingo. Já não é mau, não é? Sim, mas estes não são meus inimigos. Eu é que hoje vou ser cordial com os que estão aqui, mas com os que estão aqui nem por isso. Não, exatamente, não façais acessão de pessoas uns aos outros. Não é, digamos, para uns termos este amor cordial e para outros sermos mais agressivos, mais bruscos. Não é? O nosso amor deve levar a isso. Mas depois o apóstolo Paulo diz, para que não haja dúvidas, o que é que ele diz? Com amor fraternal. Isto é, sermos capazes de ter o amor de Deus em nossos corações e entre irmãos nos tratarmos desse modo. Como é que Deus nos trata, meus irmãos? Ele olha para as nossas imperfeições, olha, mas Ele trata-nos de acordo com aquilo que são os nossos erros. Nosso Deus, que vos parece? Trata-nos com amor filial. Olha que não é bem naquele sentido. Eu entendo o que o irmão quer dizer, com amor de pai para filho, não é? Então aí deixe-me colocar aqui. Digamos, para os gregos havia 4 palavras diferentes para amor. 4 palavras diferentes. Uma palavra era o amor ágape, que é amor divino, é o amor de Deus. A outra palavra é eros, de onde veio a palavra erótico, tem mais a ver com a parte sensual. Depois tem o amor philia, que é o amor de pai para filho. Aliás, o amor entre amigos, melhor dizendo. E tem o amor storge, que é então o amor de pai para filhos. Então, estes diferentes tipos de amor têm a ver com as nossas relações uns com os outros. O amor com que Deus nos ama não é tanto o amor filial, é mais do que isso. É o amor ágape, que é muito mais puro, muito mais perfeito que qualquer dos outros, não é? E é esse amor que Ele espera que nós tenhamos e que tenhamos uns para com os outros. Portanto, é um amor fraternal porque nós somos fraternos, somos irmãos em Cristo. Mas o amor que deve estar em nós é o amor de Deus que foi derramado em nossos corações e é esse tipo de amor que Ele espera que nós sejamos capazes de ter. Meus irmãos, reparem o desafio tremendo que temos aqui. E aquilo que significa também em termos de crescimento na fé e na ligação com Deus. É sermos capazes de nos amar uns aos outros como Cristo nos amou. Não foi isso que Jesus disse em termos de mandamentos? Quando perguntaram a Jesus quais são os mandamentos? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como a ti mesmo, não é? Então, o amor, a palavra amor que Jesus usou, é esse amor fraterno, é o amor ágape. Aquele amor com que Deus nos amou, apesar das nossas imperfeições, apesar das nossas falhas, apesar de às vezes não sermos cordiais uns com os outros, apesar de às vezes até dizermos aquilo que não devíamos dizer, é o amor que Deus tem para connosco. Mas esse é o amor também que nós devemos ter, porque Ele é derramado em nossos corações, é o amor que nós devemos ter uns para com os outros. E, irmão Júlio, vamos deixar Deus. O que está aqui em causa é o irmão Júlio, sou eu, cada um de nós. Aquilo que o apóstolo Paulo está a dizer é: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. E o irmão Júlio diz: eu não assino por baixo porque eu não sou capaz. Igual a Deus não consigo. Mas também ninguém está a dizer que é igual a Deus, porque se o irmão dissesse eu sou igual a Deus, eu excluía-o da igreja, porque estava a ser herege. Nenhum de nós alguma vez é igual a Deus. Nem foi isso que eu disse.
Se o irmão entendeu assim, eu peço desculpa, porque eu vou então colocar. O amor com que Deus nos ama, vamos aqui, o amor com que Deus nos ama é um amor único, que só Deus tem, e que foi de tal modo que foi capaz de amar os inimigos, de amar aqueles que esbofetearam Jesus, que crucificaram Jesus, e que levou Jesus na cruz do Calvário a dizer: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Esse é um amor único que Deus tem, mas é o amor ágape, que agora notem, nos escritos do Novo Testamento, aquilo que nós entendemos é esse amor de Deus com que Deus nos amou, é esse amor que Ele quer colocar em nossos corações. E é esse amor que eu dou as boas-vindas no meu coração e que eu desejo ter, porque por mim só eu não sou capaz de amar dessa maneira. Eu não sou capaz. E aí eu estou com o meu irmão. Eu não sou capaz de amar. Mas eu não sou capaz de amar com o meu amor carnal humano. Mas, meus irmãos, quando o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis, mas transformai-vos, esta transformação, meus irmãos, faz uma coisa tremenda. É que o amor de Deus é derramado no meu coração para que eu seja capaz de amar. Consigo? Às vezes sim, outras vezes não. E esta é a minha luta. Eu às vezes consigo amar os meus irmãos com este amor ágape, com este amor fraternal, outras vezes não consigo tanto. Porquê? Porque às tantas eu tendo a ver os defeitos dos meus irmãos, tendo a ver os problemas, tendo a ver... A minha própria percepção também fica toldada. E então eu fico diminuído nessa minha capacidade de usar o amor fraternal, o amor ágape que Deus colocou em meu coração com os meus irmãos. Mas isso não significa que não seja o meu alvo, não seja aquilo que me move, não seja aquilo que realmente me inspira. Por isso é que diz: o amor seja não fingido. Porque, os irmãos, vejam o contraste. O amor ágape é um amor perfeito, santo, puro. O amor humano é um amor fingido. Porque eu tenho tendência a quê? Às vezes a querer agradar. Mas o amor ágape que foi derramado em meu coração, que eu quero cada vez mais usar nas minhas relações com os meus irmãos, leva-me a ser capaz de amar os meus irmãos quando eles erram, quando eles fazem alguma coisa contra mim, e eu espero que também, quando eu faço alguma coisa que está errada, me perdoem do mesmo modo. Não é? Mas isto é um amor que, sendo exclusivo de Deus, digamos, na sua natureza, Ele não guardou só para si, mas coloca nos nossos corações. Está a ver? Eu nunca vou ser Deus, nunca vou conseguir amar como Deus ama. Mas eu posso tentar, porque esse é o desafio que Deus me coloca. E, aliás, coloca nestes termos: sede santos, porque eu sou santo. O que é que Jesus disse? Sede perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. E quando é que eu consigo ser santo? Quando é que eu consigo ser perfeito? Olha, desde logo, quando eu tenho este amor ágape no meu coração. Porque quando eu tenho este amor ágape no meu coração, eu não vejo mal, eu não procuro mal, eu aborreço o mal, eu procuro o bem, procuro tudo aquilo que é bom. Quando isso não acontece, meus irmãos, então nós não estamos a deixar que o amor de Deus no nosso coração realmente nos domine e nos controle. Ainda no verso 10. Preferindo-vos em honra uns aos outros. E o que é isso de preferirem a honra uns aos outros? Como? Dar a primazia. Considerar os outros superiores ou pelo menos importantes. Não é? Mas, de certo modo, é isso. Preferindo-vos em honra uns aos outros. A ideia de preferir em honra leva, de facto, a eu considerar que eu não sou superior aos outros, mas eu devo ter uma atitude que é humilde
com os meus irmãos, não arrogante, não convencida, não é? De que eu sou maior. Eu sou pastor da igreja, eu sou maior, eu sou superior que os meus irmãos. Não. É interessante porque usa-se uma expressão de que o pastor é o primus inter pares. É uma expressão latina. Ou seja, é o primeiro entre iguais. Os irmãos entendem o que isso quer dizer? O pastor é o primeiro. É o primeiro porquê? É o líder que Deus escolheu. Mas ele está entre iguais. Ou seja, cada um de vós é tão cristão como eu sou cristão. Cada um de vós é tão filho de Deus como eu sou filho de Deus. Cada um de vós tem um lugar no céu, como eu tenho, do mesmo modo. Porquê? Por causa daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, certo? Então, nós somos iguais. E se somos iguais, não há aqui ninguém que se deve sentir superior ou fazer superior aos outros, por causa da função que tem na igreja ou não. Consideremos os outros, ou preferindo os outros em honra. Aí, verso 11. Não sejais vagarosos no cuidado. O que é isto de vagarosos no cuidado, meus irmãos? Desleixados, sim. Mais. Diga. Ter zelo, não é? Mas, digamos, não ser preguiçoso, é isso. É? Quando as coisas vêm à nossa mão para fazer, o que é que nós fazemos? Vamos fazer. E vamos fazer com zelo, com dedicação, com todo o cuidado, não sendo negligentes, mas sendo cuidadosos naquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Não é? E depois diz, sede fervorosos no Espírito. O que é ser fervoroso? Não é? Os irmãos já viram de onde vem a palavra fervoroso? Vem de ferver, exatamente, é isso. Vem de ferver. Então nós, no Espírito, nós estamos ou devemos estar a ferver. Não frios no Espírito, mas fervorosos, dedicados, entusiasmados, não é? Com aquele ânimo que o Senhor nos injeta, não é? A deitar por fora, transbordando, não é? Aquilo que Jesus também disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, é isso, deitou até por fora, transbordou, fervoroso no Espírito. Ou seja, é viver no Espírito, pelo Espírito, com o Espírito em cada dia. E quando isso acontece, meus irmãos, as minhas tristezas transformam-se em alegria. Eu estou a ter, digamos, algum cuidado com os meus pais, sobretudo com o meu pai, que às vezes se deixa desanimar, mas ele diz, Zé, eu já não tenho aquelas forças, bom dia, eu já não consigo, às vezes vou fazendo, e eu digo, pai, o pai tem quase 90 anos, não é um jovem como eu com 60 e poucos. O pai tem quase 90 anos, as forças não são as mesmas. Agora o pai tem que se alegrar porque Deus até lhe tem dado vida e saúde até aos 90 anos, não é? Nós às vezes temos a tendência de ver as coisas muito para o lado negativo. E meus irmãos, aquilo que eu queria encorajar cada um de vós e que os irmãos usem isso para outros é olharmos para as coisas positivas, para as bênçãos que Deus nos tem dado. Porque se nós olhamos muito para as coisas negativas, meus irmãos, pensem muito, deixem-me usar aqui isto, pensem muito na situação de Pedro, quando estava a pescar com os seus companheiros e que naquela noite viu um fantasma
que o mar estava muito agitado. E às tantas ele vê como que um fantasma caminhando sobre as águas. E quando está mais próximo do barco, então Pedro como que arregalou os olhos e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. E Pedro saiu do barco e começou a caminhar. E ele tinha os olhos bem em Jesus. Mas depois começou a olhar à sua volta e viu os problemas. E tirou os olhos de Jesus. E ele começou a afundar. Meus irmãos, nós afundamos se olharmos só para os problemas e não olharmos para a bênção e para aquele que abençoa. Nós vamos ao fundo, porque todos nós temos doenças, temos problemas, temos desentendimentos, temos situações que nos afligem. Se nós olharmos para isso, meus irmãos, nós vamos ao fundo. Nenhum de nós aguenta. Nenhum de nós tem estrutura para aguentar isso. Mas se nós formos capazes de olhar para Jesus no meio dos problemas, então às tantas ouvimos como aquela voz suave: tem bom ânimo, eu venci o mundo. Ou aquelas palavras: no mundo tereis tribulações, mas tendo bom ânimo. Ouvimos aquelas palavras: eu estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Aquelas palavras: não desanimos. Meus irmãos, às vezes parece que vem tudo junto, não é? Não quero ir buscar aqui música secular, mas há um cantor popular aí que diz que parece que o mundo inteiro se uniu para me tramar, não é? Desculpem a expressão, mas é do poema. Parece que o mundo inteiro desabou sobre mim. Há determinadas alturas em que parece que tudo nos corre mal, tudo cai em cima. E nós sentimos aquele peso e vamos sucumbindo. E, meus irmãos, é nessa altura mesmo que nós precisamos de fazer duas coisas: olhar para Jesus e estender a nossa mão. E aquilo que acontece é que Jesus vem e Ele segura a nossa mão e puxa-nos, como fez com Pedro naquela altura. Nenhum de nós está sozinho neste mundo. Nenhum de nós cristãos. Deus está connosco. E Paulo escreveu na carta aos Romanos, já há muitos capítulos lá para trás, ou há muitas semanas lá para trás, no capítulo 8, se Deus é por nós, se Deus é por mim, nos meus problemas, nas minhas tribulações, então quem é que vai conseguir afundar-me e levar-me e separar-me do amor de Deus? Ninguém. Nem nesta vida, nem na outra me separará do amor de Deus. Às vezes os problemas a machucam muito, dói muito. A doença, a idade, tudo isso, às vezes ainda parece que atrapalha mais. Mas, meus irmãos, é por isso que a palavra de Deus diz: aquele que perseverar até ao fim será salvo. Que os vossos olhos, que os meus olhos estejam sempre fitos em Jesus. Aliás, é isso que o autor da carta aos Hebreus diz: fitando os nossos olhos em Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. E quando os irmãos sentirem aperto, quando sentirem que a tribulação é forte demais, olhem para Jesus e dizem: Senhor, eu não te vejo fisicamente, mas eu sei que estás comigo. Sei que o teu Espírito está em mim. Consola-me, conforta-me, ajuda-me, dá-me sabedoria, tira-me deste problema. Eu não aguento mais. Mas, irmãos, não devemos ter vergonha de dizermos a Deus: Senhor, eu não aguento mais. Não devemos ter arrogância para não ir ao Senhor e dizer: Senhor, eu não sei mais o que fazer. Nós vamos ao Senhor com humildade e dizer: Senhor, esta é a minha situação, eu não consigo mais. Se não fores tu, eu vou ao fundo. Se não fores tu, eu estou em aflição. Então ajuda-me.
Meus irmãos, é exatamente isso que faz com que o nosso dia-a-dia seja vivido, como dizia ali, sede fervorosos no Espírito. O fervor no Espírito não é uma palavra só que está aí. O ser fervoroso no Espírito não é só cantar e exultar quando tudo está bem. O ser fervoroso no Espírito é dizer, Senhor, eu neste momento não tenho vontade de cantar. Neste momento eu não consigo louvar-te, porque eu estou tão desolado, estou tão aflito, estou tão abatido, eu preciso da tua ajuda. E fervoroso no Espírito é exatamente isso. Sentir que o Senhor está lá nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza e que Ele segura a nossa mão. Eu digo-vos, meus irmãos, tem havido momentos em que eu estou muito abatido por dentro. Mas enquanto eu estiver a olhar muito para e racionalizar muito isso, eu ainda vou ficar mais abatido. Mas quando eu me volto para o Senhor e digo, Senhor, esta carga é grande demais, eu não consigo, eu coloco nas tuas mãos. Então eu vou sentindo o alívio da parte do Senhor. E às tantas os problemas vão-se resolvendo. Alguns resolvem-se porque Deus é tão misericordioso e sabe que eu não posso fazer nada. Outras vezes resolvem-se porquê? Porque o Senhor me mostra o que eu devo fazer. A vivência cristã é isso, meus irmãos. E os irmãos estão a ouvir e dizem, o pastor é perfeito. Não sou. O pastor nunca tem problemas. É mentira. Tenho as mesmas lutas que cada um de vós. Mas tenho aprendido, embora às vezes esqueça, que nessas lutas eu não estou sozinho. O Senhor segura-me. E, meus irmãos, às vezes parece que pega em mim ao colo e ajuda-me a ir para o outro lado. Como eu preciso do meu Senhor para me ajudar nas minhas lutas, nas minhas dificuldades. Estávamos então no versículo 11 e vamos passar ao versículo 12, que tem muito a ver com isto que eu estava a falar agora. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. 3 coisas aqui, meus irmãos. E eu, nos próximos 5 minutos, que é o tempo que tenho, vou-me situar neste versículo aqui, com estas 3 coisas. Alegrai-vos na esperança. É isso que eu tenho procurado transmitir aos meus pais. É aquilo que eu procuro transmitir aos meus irmãos. Esta nossa vida é uma passagem. Às vezes é uma passagem que tem muitas alegrias, mas sobretudo quando chega mais para o final da vida, quando chega a uma idade mais avançada, em que parece que todas as forças faltam, meus irmãos, só nos resta o quê? Aliás, há um cântico que vai isso. Só me resta uma esperança, é que Cristo vai voltar. Só me resta uma esperança, eu vou ao encontro do meu Senhor. Os discípulos ficaram muito perturbados quando Jesus lhes falou da morte, que ele iria ser entregue, o Filho do Homem iria ser levado. João capítulo 14 é um capítulo que eu gosto demais. Mas ele diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugares, para que onde eu estiver, estejais vós também. Meus irmãos, é para lá que nós vamos. Podem nos levar para o cemitério de Sendim, para o cemitério dos prazeres, para o cemitério, podem-lhe dar o nome mais bonito, mais pomposo, mas aquilo que levam é só o nosso corpo, são os nossos ossos. A minha alma já está nessa altura na presença de Deus. E nada nem ninguém me fará separar isso. Então, eu alegro-me em quê? Nesta esperança, meus irmãos. A minha vida aqui é uma passagem. Tiago diz que a nossa vida é um vapor. É como a erva. De manhã cresce, à tarde seca, é cortada e acabou, já não tem mais. E vejam, a nossa vida é um instante. Os irmãos pensem, que idade tem hoje
e como eram quando eram jovens. Bom, ali a Sónia não tem que se preocupar muito com isso, porque ainda está muito próximo, não é? Tem aí alguns jovens. Mas nós que já vivemos alguns anos, eu às vezes ouço alguns irmãos dizer: eu tenho saudades daquele tempo. Eu acredito que tenha saudades daquele tempo e é bom que tenha, mas esse tempo não volta. Mas, meus irmãos, o que foi aquele tempo? Quando nós tínhamos 20 anos, meus irmãos, parece que a vida nunca mais acabava. Parece que a alegria nunca mais não nos faltava. Nós estávamos bem com tudo, não é? Mas os anos vão passando, os filhos vão chegando, os netos, etc. E nós começamos a chegar a um ponto em que é como que um monte, não é? Subimos o monte e depois começamos a descer. E quando nós começamos a descer, parece que até o carro embala, não é? E vai lá. Quer dizer, nós chegamos, passamos, os anos passam tão depressa. Eu lembro, meus irmãos, e creio que alguns aqui se lembrarão também, eu tinha 14 anos e dizia: nunca mais chego aos 18. Chegava aos 18 e disse: nunca mais chego aos 21 para poder ser independente. E eu passei os 21 e já tripliquei. Meus irmãos, quem me dera agora ter 21 anos. Alegrai-vos na esperança. Tenho três vezes. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. E os irmãos vejam, se nós estivermos alegres na esperança, mais facilmente nós aguentamos o quê? A tribulação. E na tribulação nós precisamos ser pacientes. E pacientes porquê? Porque as tribulações vêm e vão. Nós hoje, no fim do culto, vamos cantar um hino: temos por lutas passado, umas temíveis cruéis. E o Senhor nos tem sustentado e livrado. Irmãos, eu não sei que lutas os irmãos estão a passar neste momento. Sei de alguns. Mas saibam isto: elas vêm e vão. Os irmãos pensem assim: há 10 anos atrás não tiveram tribulações. Há 5 anos não tiveram tribulações. Elas não passaram já. Deixaram marcas? Deixaram. Mas os irmãos ainda estão aqui. E depois que essas tribulações passaram, os irmãos ficaram mais fortes, mais experientes, mais preparados até para não cometer alguns dos erros que levaram a essas tribulações. Mais preparados também para perceber quando é que o diabo está ali a querer enganar-se. Então, sede pacientes na tribulação. E, meus irmãos, como é que eu aguento tudo isto? Perseverai na oração. Às vezes, meus irmãos, é só assim, joelho no chão. Joelho no chão. E reparem, é perseverai. Significa o quê? Eu oro quando me dói, oro quando estou aflito, porque é quando me dói que eu vou ao médico. Então, quando eu tenho tribulação, quando eu sinto a tribulação, então eu vou orar. Fora isso, eu não preciso de orar. Não, certamente que não. Perseverai, orando, dando ao Senhor graça a Deus, porque as tribulações vêm, mas Ele está conosco. Dando ao Senhor graça a Deus, porque Ele nos ajuda a superar e a suportar essas provações. Dando ao Senhor graça a Deus pelo dia que estamos a viver. Os irmãos já deram graças ao Senhor por este dia? Deram graça ao Senhor porque estamos aqui? Deram graça ao Senhor porque nós estamos num lugar, numa terra de paz? Ainda esta semana, meus irmãos, a França foi de novo abalada, a Turquia também, centenas de mortos, com o diabo à solta. Não estamos livres no nosso país disso acontecer, mas temos paz. Este é um país da Europa em paz. Mas isso não significa que o diabo não esteja à solta, que o diabo não anda a procurar semelhares. Meus irmãos, eu dou graças a Deus pelo país que tenho.
pelo país de que eu sou. Alguns dizem, eu gostaria de viver na Alemanha, um país rico, gostaria de viver na Suíça, gostaria que o meu país fosse como os países nórdicos. Não quer dizer que lá não haja tribulações. Eu dou graças a Deus porque sou português, nasci aqui, vivo aqui. Peço que Deus mantenha este país em paz. Peço que Deus esteja com os seus filhos neste país e que juntos coloquemos o nosso joelho no chão, orando pelos nossos governantes, orando pela paz que temos, orando pelo trabalho que temos, orando pelas oportunidades que temos de criar os nossos filhos e os nossos netos em paz. Em outros países isto não é possível. Oramos e agradecemos ao Senhor porque podemos ter a porta aberta e estamos tranquilos para cultuar ao Senhor. Muitos outros irmãos hoje, que é domingo, o dia do Senhor, não têm esta oportunidade. Meus irmãos, há muitos motivos para estarmos gratos ao Senhor. Amém? Vamos fazer um breve intervalo, daqui a um tempinho chegamos. Vamos ter aí, ou temos aí, 15 ou 16 estrangeiros, surfistas, alguns dos quais são portugueses, mas que vão estar aí, vão estar no nosso culto daqui a pouco.